Olha o Matheus aí já entrando, nosso sensei. Boa noite, Matheus. Boa noite. Konbanwa. Konbanwa. Tudo que você falar eu repito. Konbanwa, Pedro. Olha, Elisa, a gente está muito ansiosa por aqui. Pessoal costuma participar. Pessoal costuma chegar no horário nas aulas também, Silvana? Como que é? Sim, são bem pontuais. Na verdade, que bom. Isso desde o início, desde a primeira aula do projeto, né? E aí eles fizeram... É porque ela vai ficar desencontrado, né? E aí eles são bem disciplinados quanto ao horário, sabe? Até porque eles sabem que se atrasarem muito, eles não entram em aula. Então, eles chegam antes de mim. Nas minhas aulas na faculdade, tinha uma professora que ela dizia que se a gente chegasse atrasado, a gente tinha que pedir desculpas, né, pelo atraso e pedir permissão para entrar. E isso desde sempre, desde das primeiras aulas na faculdade. E tem um jeito em japonês de você ser mais educado, mais polido ainda, né, para você pedir permissão para alguma coisa. Então, a gente ficava nervoso, assim, nossa, eu não posso me atrasar, porque senão eu vou ter que falar aquela frase gigantesca para pedir permissão para entrar na sala. Então, a gente já vinha correndo assim, para não se atrasar. Para não precisar falar aquela frase toda, né, Elisa? Exato. Senão eu já sabia, ai meu Deus, o sensei não vai deixar eu entrar, eu vou ter que falar aquela frase. O bom era que você já memorizava a frase, né? Isso aí. Então, Elisa, a Teruko-san está aqui. Olha aí, Teruko-san sempre participando com a gente, né, Elisa? Muito tempo, Teruko-san, uma pessoa muito, muito especial para a gente, sempre apoiando, né, os eventos sobre relacionados à cultura japonesa, eventos da colônia, é uma grande divulgadora. Tudo, né? Registrando tudo. Isso, registra tudo, é a memória da colônia Nikkei, né, no Rio de Janeiro, Teruko-san. A Mônica Regadas também já está aqui. A Mônica também acompanha tudo da gente. Mônica, boa noite, obrigada, né? Obrigada a todos. Mônica Senpai. Estão chegando aí para participar aqui hoje com a Elisa. Né? A Elisa trabalha no Consulado Geral do Japão e veio aqui dar essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre como aprender a língua japonesa e o que isso traz de bom, né, para quem aprende, quais são as oportunidades que se abrem, né, de mais uma língua, né? Isso, Elisa? Conta aí para a gente. Isso. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né, porque essa oportunidade de estar junto com vocês agora de forma virtual, né? A gente já esteve juntas em algumas ocasiões, eu conheço alguns dos meninos, das meninas que fazem parte da Associação Nagai de Judô, então, muito obrigada. Então, como vocês podem ver, eu não sou descendente de japoneses, né? Não tenho ascendência nenhuma, né? Mas o Japão, ele sempre foi um país muito querido por mim, eu sempre tive um encanto, assim, pela cultura japonesa, né? Então, quando eu resolvi aprender a língua japonesa, foi entrando na faculdade, né? Na época, eu não conhecia nenhum curso de idiomas aqui no Rio, mas a gente vai falar sobre eles depois, tá? Então, eu fiz a faculdade, eu estudei na UFRJ, me formei em letras português e japonês, eu fui professora por bastante tempo, uns 11 anos, mais ou menos, fui para lá para estudar no Japão, fiquei um tempo lá, trabalhei aqui. Eu sempre trabalhei, assim, com coisas relacionadas ao Japão e sempre utilizando a língua japonesa. Eu já trabalhei em empresas japonesas e agora eu trabalho no Centro Cultural Informativo do Consulado. Então, a gente auxilia, né, divulga e prepara eventos relacionados à cultura japonesa no Rio, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Então, hoje, assim, a minha ideia aqui é passar algumas dicas
para quem quer aprender língua japonesa, né, tem vários métodos de se aprender, né, e eu acho que eu vou tentar passar, a partir da minha experiência, como que as pessoas podem aproveitar isso para aprender a língua japonesa, cada uma à sua maneira, tá? Então, eu preparei um material aqui para a gente ver. Posso compartilhar com vocês? Pode. Teruco-san, eu fico mais escondidinha porque eu fico fazendo uma coisa e outra, então eu tenho que correr para ajustar um. Ela está aqui, Silvana, posiciona a Rejane melhor. Aí eu estou explicando aqui para ela, porque não, Silvana, não é bom não, senão depois nem eu nem você. Porque assim mesmo. Qualquer coisa eu vou esticando meu pescocinho para cá para dar um tchau. Pronto, já está. Está aparecendo já a apresentação? Já está aparecendo. Ok. Bem, então, como eu falei para vocês aqui, né, só o meu nome e o local onde eu atuo, né, no momento, né, eu faço parte do consulado, no Centro Cultural e Informativo, e o que eu, né, a proposta aqui, né, seria passar a minha experiência para vocês e dar algumas dicas. Então, primeira coisa, né, que a gente pode falar a respeito é algumas curiosidades, né? Então, não sei se todo mundo sabe, mas vocês sabiam que não é necessário ser descendente de japoneses para aprender o idioma, né? Assim como eu, né? Tem muita gente que não é descendente e que aprende a língua japonesa, né? E uma outra curiosidade também, muita gente não sabe, né? No Brasil tem a maior colônia japonesa fora do Japão, né? Então, e não é só em São Paulo, né? Muita gente acha que só tem colônia japonesa em São Paulo, não é verdade, né? Tem no Paraná, tem no Rio de Janeiro, em Minas também tem, vários outros estados do Brasil também tem. Então, o Brasil tem a maior colônia japonesa fora do Japão. Uma coisa também que eu aprendi, até acho que antes de aprender japonês, eu também falo inglês, né? Eu comecei o inglês antes do japonês. É que aprender idiomas diferentes ajuda a gente a conhecer outras culturas, né? Então, é uma forma de você se aproximar daquela cultura, daquele outro país, né? E uma outra coisa também, uma outra curiosidade, né? Aprendendo japonês, você pode apresentar a cultura brasileira aos japoneses, né? Então, assim como tem muito brasileiro que é encantado pelo Japão, também tem muito japonês que é encantado pelo Brasil. Eu lembro de ter conhecido estudantes japoneses de intercâmbio que vieram para cá porque tinha um que era apaixonado por literatura brasileira, adorava Machado de Assis e queria ler Machado de Assis no original, né? Então, tem gente que vem para cá pelo futebol, então pela música, né? E você saber o idioma japonês ajuda você a apresentar a tua cultura para os japoneses também, né? E, por último, assim, eu acho que conhecimento nunca é perda de tempo. Então, aprender um outro idioma, aprender uma outra habilidade, a gente vai estar sempre somando para nossa, acho que para nossa riqueza individual, né? Agora, tá. Falando de coisas práticas, né? O japonês, ele não usa o nosso alfabeto, né? Então, a gente tem 2 silabários, né? Silabário significa que é por sílaba. Então, eles representam fonemas, representam sons. Esse primeiro silabário aqui é o hiragana, né? Então, esse aqui é tipo uma cartilha, né? Uma tabela com as sílabas, e aqui a gente, assim, para quem não entende nada, deve estar um desenho muito bonito, uma coisa muito doida, né? Mas eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente lê. Então, primeiro a gente vai começar aqui, ó, aqui do alto, onde eu estou indicando. Então, a ordem
a gente vai ler daqui de cima para baixo, tá? E vai começando aqui da direita e depois vai indo para a esquerda. Então, essa primeira coluna aqui, a gente tem A, I, U, E, O. E aí? Pode continuar? Pode sim. Então, a gente começa por aqui, né? A, I, U, E, O. Depois, indo para a próxima coluna, começa com K. Então, você vai fazer o K com o A, que faz K. Então, depois, a segunda coluna, a coluna do K, I, Ku, Que, Ko. E assim sucessivamente. Tem o S. Então, aqui S com A vai fazer Sa. Aí o S com I vai fazer o som Chi, né? Depois, Sa, Chi, Su, Se, So. Depois com T, Tá, Ti, o Ti carioca, né? De tio, tia. Então, Tá, Ti, Su, e não Ti, Su, né? Então, tem a palavra que acabou, acho que entrando já para a língua portuguesa, que é o tsunami, né? Que é a onda gigante, né? Então, a gente fala, às vezes, né, quem não sabe japonês, fala tsunami, né? Só que tsunami tem 4 sílabas, tsunami. Essa palavra não representa o que é realmente o tsunami. Então, tsunami são 3 sílabas, é tsunami, né? Então, tem essas dicas também de pronúncia. Tá? Então, essa tabela a gente lê dessa forma, né? E aqui nesse quadrinho, embaixo de cada sílaba, tem um desenho e uma palavra escrita em japonês, que é para ajudar na memorização daquele símbolo, né? Daquela sílaba. E aqui a gente está representando os sons. E é interessante a gente saber também que o hiragana e o outro silabário também, que a gente vai ver daqui a pouco, eles se originaram a partir dos ideogramas, a partir do kanji, mas são uma forma mais simples de escrever aqueles. Então, aqui a gente só tem representação de som. Oi. Aqui, por... Você falou sobre o tsunami, né? No judô, a gente tem muita técnica, né, Sensei? Sim. Eu acho que está sendo bem interessante a gente conversar sobre isso, porque ela deu o exemplo do tsunami, Surikomigoshi, né? Harai Tsurikomiashi. Então, tem o Tsuri, acho que os nossos alunos que estão aí participando, nossos alunos só não, né? Mas toda a família judoística aí participando aqui com a gente, isso é muito bom, né? Para gente, para aqueles que têm uma dúvida, como é Tissu ou Tsu? Mas é bem isso aí que a Elisa está falando. Eu lembro, né, na faculdade, a ciência ensinava assim, a gente botava o dedo assim, aqui no nariz, né, encostando na boca, porque não é para fazer biquinho, né, quando fala tsu, não é tsu com bico, né, tsu. Então tinha essas dicas também. Até, por exemplo, quando faz origami, né, que faz o tsuru, não é tsuru, é tsuru. Então, é uma sílaba, assim, mais curtinha, né? E são só 2 sílabas. Outra coisa interessante para falar sobre pronúncia é aqui nessa coluna aqui do R, né? O R com A vai fazer ra, que é aquele R fraco, o R do meio de palavra, como quando a gente fala, por exemplo, cara, caro, barata, né? Então, é um R fraco que chama. Então, aqui é ra, ri, ru, re, ro. Isso, mesmo que esteja no começo ou no final, no meio da frase, no meio da palavra. Exatamente. R fraco sempre, tá? Aqui a gente vai ver, nesse próximo slide, para escrever, né? Então, para escrever, tem uma ordem específica.
tá? Para escrever. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem algumas dicas, né? A ordem dos traços é sempre ou de cima para baixo, ou da esquerda para a direita. Né? Então, aqui, por exemplo, essa aqui é a sílaba A. A sílaba A a gente escreve com 3 traços. Então, aqui, ó, indicado pelo número 1, esse primeiro traço, ele vem da esquerda para a direita. Depois, o segundo traço, a gente vai vir daqui de cima para baixo. E o terceiro traço, ó, eu estou aqui em cima, desço, então, de cima para baixo, dou essa volta. Tinha aluno meu que via um peixinho aqui, né? Faz o peixinho e termina o traço aqui. Então, é bom memorizar a partir da ordem. Porque, por exemplo, aqui a gente só tem 3 traços. Imagina quando chegar para aprender kanji, aprender os ideogramas, tem ideograma que tem 25 traços, 20 traços. Ai, por onde eu começo? Então, tem uma ordem específica, né? E esse tipo de papel aqui, esse exemplo, ele é com papel quadriculado. Vende papel quadriculado na papelaria, mas quem não tiver, se você tem um papel branco, ou até mesmo um papel com pauta, você tem como fazer com uma régua e o lápis, tem como você fazer esse quadrado aqui, e aí você vai escrevendo. Então, esse quadrado é como, sabe aqueles cadernos de caligrafia, que é para ajudar, né, a criança a aprender a escrever? Então, é a mesma coisa. Uma outra dica aqui, né, tem 3 tipos de traços. Então, tem o traço que para, né? Esse aqui, por exemplo, o traço 1 e o traço 2, né, do A, né, que tem essa bolinha aqui, indicando. Tem um traço que é fino e suave, né, que aí esse traço número 3 aqui, quando ele termina, olha, ele termina mais fino do que quando ele começou. Então, aqui ele tem outro tipo de traço que puxa, você vai ver no outro slide. Isso daqui tem como a gente perceber essa diferença. O melhor é com o pincel de ponta fina. Quem não tem pincel em casa não tem problema, tem como perceber essa diferença também com o lápis. É questão de você praticar e ver realmente, né, as diferenças. Aqui, por exemplo, nessa sílaba que é o I, né, tem esse exemplo do traço que pula, que eu falei. Então, aqui, olha, são só 2 traços para fazer essa sílaba. Começa daqui de cima, vem para baixo, pula, né? Então, a tua mão, ela vai levantar, né, do papel. E aí você vai levando a sua mão lá para cima para fazer o segundo traço. Ele começa aqui de cima para baixo e para. Como é o nome dessa sílaba que você falou? I. Sílaba I. Esse A, né, deixa eu voltar ali para o A. Essa aqui é a sílaba A. Aí agora a gente viu a I. E vocês acabaram de aprender uma palavra em japonês, só com essas 2 sílabas. Ai. Que é ai, né? Vocês sabem o que é ai em japonês? Eu não. Não, ai é amor. A Elisa já me contou, então eu vou fazer de conta que eu não sei. Não, ai é amor. Olha aí. Eu lembro que teve uma aula eu ensinando, eu não lembro se foram as sílabas ou se já foi o ideograma, porque tem o ideograma também de amor, né, o kanji, mas a leitura, né, como se fala é ai. Aí teve um aluno que virou para mim e falou, Sensei, porque amar dói, amor dói. Aí você fala ai. Aí eu, ótimo, maravilha, memorizou. Tem que memorizar, se te ajudou a memorizar, beleza, não tem problema nenhum. Então, continuando aqui, olha, aqui eu já estou mostrando para vocês alguns ideogramas, tá? Aqui ele mostra a questão da ordem dos traços. Esse ideograma aqui, por exemplo, é o ideograma para a palavra pequeno, né? Que em japonês é chisai. Então, aqui são 3 traços.
Aí aqui ele mostra a ordem dos traços. Primeiro, esse traço aqui do meio, vem aqui de cima, pula, né? Aí tua mão vem para o lado esquerdo, né? Aí vai vir aqui da esquerda para a direita e depois daqui de cima para baixo. Então, tudo na ordem, né? É melhor da gente memorizar. Esse outro ideograma aqui, ele tem, olha, 1, 2, 3, 4 traços. E ele significa alguma coisa que a gente encontra na natureza. Você consegue, Silvana ou Rejane, olhando aí para esse ideograma, vocês conseguem ter uma ideia do que será que a gente encontra na natureza que tem esse desenho? Tem esse tipo de imagem? Eu não consigo, não. Não. Então, vamos imaginar os elementos, ok? A gente tem fogo, ar, terra, água, né? Madeira, né? Então, aqui é uma representação da água. Então, vamos tentar visualizar, tá? Então, há muito, muito tempo atrás, né, os ideogramas vieram da China, né? Então, para poder representar o que a pessoa estava vendo na natureza. Então, ela viu uma cachoeira. Então, a cachoeira, a água vem, ela cai. Olha aqui esse primeiro traço aqui. Ela cai e espirra. Então, aqui a ideia, né, para a gente tentar visualizar, seria da água caindo na cachoeira. Então, água. E água em japonês é miso. Miso. Esses ideogramas são ideogramas mais simples, né, que são os pictográficos. O que isso quer dizer? Que o homem viu na natureza e representou, através desses desenhos, o que via. Tem difíceis que são representações de ideias. Então, aí é muito mais abstrato, porque a gente não encontra uma ideia caminhando por aí na natureza, né? Aqui, por exemplo, pode falar. Não, eu ia dizer que teve gente que visualizou como se fosse uma árvore. O outro viu uma árvore, a impressão é algo fantástico, né? Diferente, mas assim, quando vocês forem procurar depois o diagrama de árvore, repare que tem algumas semelhanças. Só que a árvore, a gente tem que visualizar também as raízes, né? Então, a copa e as raízes, né? O poema de árvore, vocês vão perceber, é um pouquinho diferente. Ali é mais a água espalhando, né? Espirrando. Aqui, para vocês que fazem judô, praticam judô, aqui eu trouxe duas formas de escrever judô. Na verdade, 3, se a gente for considerar no nosso alfabeto também, né? Então, aqui a gente tem a primeira sílaba, é o primeiro ideograma, né? E a leitura dele é ju. E depois aqui, do. Isso que a gente conhece bem. Aqui, Isso aí eu leio de trás para frente, se você quiser. Gente, eu estou achando que eu escrevi errado. Você acredita nisso? Eu estou achando que eu escrevi. Vou tentar aqui agora, porque agora que eu reparei isso aqui. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Pois é. A gente faz as coisas, a gente revisa e aí acontece isso. Mas vamos lá. Mas é bom porque tá certo. A gente vai vendo ao vivo aqui. Eu acho que eu escrevi errado, gente. Eu escrevi certo. Tá certo, né, meu Deus? Autoconfiança. Você me deixou em dúvida.
estou nervosa, é minha primeira live. Mas está certinho. Eu aqui agora também. Tá certinho, tá certinho. Tá certinho, que bom. Não estou fazendo vergonha para Sensei. Não. Então, aqui, olha, é o primeiro ideograma. Primeiro ideograma, Ju, né? Então, aqui é para escrever, né? Ju, né? Eu preciso do Xi, essa sílaba do Xi, com... Peraí, que eu acho que vocês não estão vendo a mesma coisa que eu. Tá certo agora? Então, aqui, olha, para escrever, eu preciso do Xi, e eu vou modificar aqui com esse tem. Então, aqui é uma sílaba pequenininha, é o Yu, depois o, para fazer Ju. E por último, Do. Então, aqui, Do, tem o To, com esse, então vira Do. De To vai para Do, e prolonga a sílaba com U no final. Então, fica judo. Vocês sabem o que significa judo, né? Elisa, eu não sei... Tipo, traduzir... Que você colocou aí, a tela ficou menor. Se você puder deixar a apresentação do slide... E agora? Continua. Eu não sei se entrou... Não mudou, não? Não. Vamos tentar de novo. Pronto, Espera aí. Agora foi? Foi. Ok. Para mim está aparecendo outra tela. Agora foi, eu acho. Foi, agora está aqui. A gente está na tela do judô ainda. Perfeito. Então, judô, vendo o significado dos ideogramas, né, esse do aqui significa caminho, né, e o ju seria suave, né, então seria um caminho suave. Acho que tem a ver com as técnicas, né, de judô, com a filosofia do judô aí. Silvana e Rejane sabem muito mais do que eu, só sei os ideogramas. Né, esse ideograma aqui de caminho, por exemplo, ele tem 12 traços, tá? Que eles estão indicados, né? 1, 2, 3, até 12. Né? Então, lembrem do que eu falei sobre a ordem dos traços. Né? É importante memorizar naquela ordem, para a gente poder aprender, né, os ideogramas e escrevê-los na ordem certa. Até, por exemplo, se vocês gostarem de caligrafia, né, tem um outro do, né, que não é o judô, que é shodô, e é a caligrafia japonesa. Então, é muito importante saber a ordem dos traços, se vocês forem praticar, se vocês forem tentar fazer caligrafia, né, tentar fazer shodô. Eu falei com vocês sobre o hiragana, que é o primeiro silabário. Tem um outro silabário, que é o katakana. O katakana, ele, se vocês forem reparar, eles têm os traços mais retos, né? E ele é usado, o katakana, geralmente para onomatopeias, né? Que são os sons, representação de som. Então, quando o cachorro está latindo, né? Se você está lendo um mangá, tem um cachorro latindo, ou então está chovendo, então para fazer o barulho da chuva, né, vai estar escrito em katakana. E com esse silabário também que a gente escreve palavras estrangeiras. Então, o meu nome, né, o nome de vocês, a gente vai escrever com esse silabário aqui. E enquanto o hiragana, ele tem uma origem que com as
as damas da corte, né, imperial, que elas queriam escrever poemas, não mandar cartas, e é uma forma mais simples de você escrever com o hiragana. O katakana, ele surgiu como uma forma de memorizar os sutras budistas, né? Então, os monges, para tomar nota, para memorizar aqueles sutras, eles começaram a desenvolver esse tipo de escrita que é mais simples, e tem traços mais retos, né? Então, aqui também é a mesma coisa, a mesma ordem, A, I, U, E, O, né? Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, e por aí vai. Aqui também tem a sílaba e embaixo vem um desenho com uma palavra em japonês que começa com aquela sílaba. Esse exemplo que está aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas é um sorvete. Sorvete em japonês é ice cream, né, que vem do inglês, né, do ice cream. O katakana ele também serve para a gente chamar a atenção de alguma palavra, né, quando você quer, por exemplo, a gente aqui iria sublinhar uma palavra, né, lá em japonês a gente coloca aquela palavra, mesmo que sendo em japonês, coloca em katakana, que é para chamar a atenção do leitor. Elisa, eu vou começar a anotar aqui umas perguntinhas que estão fazendo, ou você prefere que eu esteja dizendo na medida que for aparecendo? Olha, se já quiser fazer alguma pergunta, a gente para aqui um pouquinho e eu respondo alguma pergunta, como vocês acharem melhor. É que estão perguntando aqui, como está nesse contexto das letras, né, estão perguntando se a Amanda está perguntando se existe interrogação, exclamação. Então, via de regra, não tem, tá? Você vai saber se é uma pergunta com uma sílaba específica que vem no final, que é a sílaba para pergunta, que é K, né? Então, se eu quero perguntar, por exemplo, como vai você? Você está bem de saúde? A pergunta é, alguém que desse K? Então, esse K no final é que me indica que é uma pergunta. Mas, por exemplo, em mangá, já que eu estou falando com muita gente jovem que gosta de mangá, né, mangá vai aparecer, né, pontos de interrogação, vai aparecer exclamação, livros mais modernos, aí vai de acordo com o autor ou com a autora, né, se quiser colocar, ele vai colocar, tem essa liberdade para fazer isso, mas via de regra não tem. O Guilherme está perguntando aqui se o hiragana é para escrever nome estrangeiro. O katakana é para escrever nome estrangeiro, esse aqui que a gente está vendo. Tá? Mas, é claro, se você está começando agora, né, a aprender, você vai começar a aprender hiragana. E aí não tem problema, se você só sabe escrever hiragana, você escreve seu nome, escreve nomes estrangeiros com hiragana. Depois que escreve com katakana, aí palavras estrangeiras são escritas com katakana. Entendi. Ok? Ok. E vírgula, ponto, essas coisas tem, não? Vírgula, ponto, tem. Tem sim. Tá. Tem aspas, né? São diferentes das nossas, mas tem. Aqui, olha, como a gente está falando com o pessoal que faz judô, né? Eu peguei algumas palavrinhas para a gente ver e tentar ter atenção na pronúncia. Aqui eu coloquei só exemplos e ideogramas de cada uma dessas. São técnicas, né, Silvana e Jane? Sim, sim. O Sotogari é a primeira técnica, né, que geralmente os professores ensinam nos dojos. Isso aí. E o Kesagatame é a primeira no chão. É um katame, né, uma técnica de solo, na verdade. Meu azar. Então, aí as dicas de judô Silvana Sensei e Rejane Sensei que vão passar. Aqui eu vou querer dar umas dicas para vocês sobre pronúncia. Isso, né? Isso é muito importante.
Então, essa primeira técnica aqui, né, que Silvana Sensei falou, né, o sotogari, né, então eu até coloquei aqui em vermelho, né, tem um S, né, em português, quando a gente tem um S só, a gente geralmente pronuncia com som de Z, né, até o meu nome, por exemplo, Elisa, eu escrevo com S, mas tem som de Z, só que aqui é japonês, então, se está simbolizado com S, o som vai ser de S, tá, então é o sotogari. Não é zo, é so, né? Aqui no Kesagatame também, né? Então, não vai ser Kesa, né? Não é Z, é S. Esse, até coloquei aqui embaixo, né? S pronuncia sempre como S inicial em português. Sapo, simples, super, né? Semana. Aqui, outra dica, nessa terceira técnica aqui, né, de Uchimata, né, Uchi, né, a gente está escrevendo aqui com CHI. Em português, às vezes a gente fala como Uchi, né, só que aqui não é Uchimata, é Uchi. Eu lembro que quando eu peguei essas palavras com vocês, Jane, Silvana, eu não sei judô, tá, gente? Eu não luto judô. Mas eu imaginei, esse aqui, esse Uchimata, deve ser alguma coisa que passa por dentro, não sei se o braço, tem a ver? Eu perguntei para vocês, né? Sim. O Uchimata é aplicado por dentro das pernas. Entre as pernas. Por dentro, né? Então, essa palavra aqui, Uchi, significa dentro. E não é Uchi, é Uchi. E aqui, se mudar a sílaba, vai mudar o significado, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Então, Uchi é dentro. E Uchi é outra coisa completamente diferente. A gente escreve até diferente, com outra sílaba, né? Dica boa. E o então é completamente diferente. Né? Então não é o Uchi, como a gente diz tchau, né? Como se tivesse um T, Uchi, né? Exato. Lembra que esse som Ti é o Ti de tio, tia, tchau, esse não é Chi, né? Não é com assim, com CHI, né, o som é X. Escreveu com S, aí o som é X. Perfeito. Ok? Muito bom. Aqui eu vou voltar para o outro slide, porque eu esqueci de falar aqui, Silvana Sensei falou agora há pouco de Waza, né? Waza técnica, né? Em português, a gente tem o W fazendo som, às vezes, de V, né? Vaza. Mas aqui não. Tá? Vai ser sempre Wa. Waza. E não Vaza. E uma outra palavra aqui também que vocês usam, né? Que é o Wag, e não o Vag. Não tem som de V, vai ser sempre Wa. Ok? E aí, no caso do Agui, ainda tem um U para ajudar a gente a ver que é o som de U mesmo, né? Mas aqui é importante perceber que, por exemplo, são 3 sílabas, né? Então, é o Wag, o Wag. Então, na hora que for escrever, também, né? Tem que lembrar que são 3 sílabas. Aqui a brincadeirinha que eu fiz, né? De Uchimata e Uchi, né? Uchi é outra coisa. E uma dica que eu vou dar para vocês, para memorizar as palavras, e aí vocês podem fazer com as próprias técnicas de judô, né? Vocês aprendem. Se eu aprender escrevendo, o que vocês podem fazer? Fazer cartões de memorização. Pega uma folha qualquer, pode ser uma folha de rascunho, na frente dela, você vai escrever a palavra em japonês com o hiragana, né?
E atrás, no verso dessa folha, vai escrever a palavra em português, ou então a leitura, usando o nosso alfabeto. Quem souber desenhar, pode fazer o desenho do que aquela palavra significa. Eu não sei desenhar, aí eu peguei esse desenho de gato na internet. Tá? Então, aqui a palavra, aqui na frente do cartão é neko. Então, são 2 sílabas, neko. Aí, no verso, você vai escrever ou a tradução, ou a leitura, ou então coloca um desenho, faz um desenho. E você vai memorizando. Então, a ideia, por exemplo, você começou a aprender agora o japonês, tá começando agora. Procura coisas do seu cotidiano, coisas que estão no seu quarto, na sua casa, para você memorizar aquelas palavras. Quando eu estudava, quando eu comecei a estudar japonês, eu colocava um monte de papelzinho no meu quarto com as palavras em japonês, né, do significado. Então, parede, eu colocava um papelzinho na parede, assim, que parede em japonês é kabe. Aí escrevia lá, né, o computador, eu escrevia e colocava o papelzinho no computador, né? Só que usei muita bagunça também, né? Mas vocês podem fazer uma série de cartões. É uma boa dica, né? Para memorizar. Isso, para memorizar. Como que chama o agi, né? Que vocês falaram, na parte de cima do judô. Tem judogi, né? Também, que é como eles falam sobre o kimono que é usado no judô. A gente aqui fala kimono, mas o nome lá é judogi, né? E vai procurando palavras que vocês costumam usar para fazer é como se fosse um banco de dados, né? De vocabulário para vocês. Aqui é só um exemplo. No caso, peguei São Lugar. Elisa, tem algumas pessoas perguntando, eu não sei se você vai conseguir ajudar, porque tem que ver como é que é escrito, né? Porque estão escrevendo aqui, eu acho que é Randori. Eu acho que é com R, não com H. Eu acho que é com R. Com R. Eu me lembro, acho que era Randori. Randori. Eu acho que é com R. Eu precisaria pesquisar. Mas eu bem me lembro. Eu também acho que é com R. Pelas escritas que eu estudo, é com R. É por isso que é Randori. E aí, no caso, a pronúncia, se for... Não é Randori. For pronunciar corretamente, não é ran, é ran, né? Isso, R fraco. Mesmo no início de palavra, grave. Elisa, as formas de saudação no judô, né? Que eu acho que escreve rei, mas se pronuncia rei. Aí, rei. Ro, né? Rei, ro. Rei, cumprimento. Isso. Rei. É com R mesmo, né? E depois o ro com H. Com R. Rei, ro. Rei, ro. O rei é R, então é sílaba re, depois I. Isso. E aí a pronúncia é rei. Isso aí. São algumas dicas, né? Que são. Isso é o nosso dia a dia, né? Então a gente precisa. Muitas vezes a gente precisa saber se está falando certo também, né? Porque a gente também pode. Né? E para isso a gente tem as dúvidas. Mas a gente vai aprendendo também, tá? Não tem problema nenhum errar, né? É só a gente ir aprendendo também. Aqui eu vou dar uma outra dica também. Além dos cartões, vocês podem fazer listas com palavras que vocês vão aprendendo. Acho que todo mundo que pratica judô acaba aprendendo também a contar, né, em japonês. Elisa, então, para contar aí... Nessa época de pandemia, não só os professores e alunos sabem contar japonês, os vizinhos também. Porque a gente dá aula e a gente conta e conta alto, porque a gente quer passar emoção, até mesmo a emoção da aula. Eu acredito que os vizinhos todos já saibam cantar em japonês. Muito bom, muito bom. Os meus vizinhos aqui, eu tenho poucos, mas eles já devem estar acostumados a me ouvir cantando em japonês também. Então, não tem problema nenhum. É bom que todo mundo aprende. Então, aqui eu fiz um exemplo, né, de uma lista
com as palavras em português, né, os números em português, a pronúncia em japonês, e aqui escrito em japonês com o hiragana, né? Então, ichi, ni, san, shi, lembrando, 4 pode ter 2 pronúncias, podem ter pronúncias diferentes, né, dependendo do uso. Então, ainda tem essas coisinhas também do japonês. O 7, por exemplo, 7 você pode falar shiti ou nana. E aqui não é shiti, é shiti. A sílaba, ela é rapidinha, shiti, isso. É hachi, kyu, ju, né? Então, você vai aprendendo depois, por exemplo, aqui a gente está indo só até o 10. Se eu quiser falar 11, eu vou juntar o 10 com o 1. Então, juichi, juni, para fazer 12, jun-san, né? Então, dá para vocês irem criando, né? Isso aqui dá para vocês contarem até 99, pelo menos. Uma outra dica é fazer de uma forma mais visual. E eu até prefiro desse jeito do que colocar a tradução do lado. Eu nunca gostei muito de colocar a tradução do lado. Se você tiver como fazer, tipo um catálogo, alguma coisa assim, ou então até quem gosta de desenhar, faz o desenho. E aqui a sugestão é para partes do corpo, né? Então, aqui, por exemplo, está indicando aqui em cima, né? Então, é a cabeça. Então, a palavra é atama. Aqui embaixo, por exemplo, está mostrando o olho, né? Então, olho. Né? Então, fazendo assim, de uma forma visual, também fica interessante. Principalmente para quem gosta de desenhar, ou então para quem... se você tem acesso à revista, ou então procura na internet, faz um catálogo digital para você, né? Com a imagem e o nome daquela imagem, daquela parte do corpo, por exemplo, daquele objeto em japonês. Tudo são dicas que vocês podem fazer mesmo, com o que vocês tiverem aí. Agora, a gente falou de hiragana, de katakana, né? E a gente tem que ler isso, né? Então, aqui, eu peguei um exemplo de uma página na internet para mostrar para vocês que eles usam tudo junto, misturado. Tá? Então, depois que aprende os silabários, aprende o kanji, né? Deixa eu ver se eu vou me lembrar quantos são. Não lembro agora se são 3.500 biogramas. Acho que é uma coisa por aí de uso corrente. Né? Então, aqui, olha, está tudo junto misturado. Aqui, por exemplo, nessa propaganda, tem katakana, aqui tem kanji, com katakana, com hiragana. Então, é formado em língua japonesa, se vai ler alguma coisa, por exemplo, uma matéria sobre, sei lá, economia, política, não é da minha área, né? Tem palavras ali que talvez eu não saiba. Então, acontece, né? A gente não está acostumado com aquela palavra, não saber qual é, ter que procurar no dicionário. Isso daí é super normal de acontecer. E é por isso, Elisa, que às vezes, por exemplo, eu não sei se é isso, porque se mistura tanto que às vezes até o meu sobrinho, que veio do Japão, né, estudou lá, e às vezes ele diz assim, tia, eu não consigo ler isso, não sei se será que é por causa dessas misturas, né? Meus pais também foram ao Japão e disseram que hoje a língua japonesa também está muito, como é que posso dizer, modernizada, americanizada, né? Que meu pai falou, então assim, muitas vezes eles não conseguem entender. Quando eles vieram para cá, né, Silvana, eles vieram quando? Meus pais, meu pai e minha mãe, por exemplo, eles falam japonês o que eles aprenderam dos meus avós.
Já o meu sobrinho vai fazer 18 anos agora, ele veio com 13 anos para cá, mais ou menos. E tem saiu uma matéria no jornal, eu peço para ele me ajudar, eu peço para ele ler para mim, né? Para me ajudar. Aí ele vai ler e fala, tia, tá difícil. Então ele consegue entender uma coisa ou outra, mas ele sente bastante dificuldade. Ele veio com 13, né, para cá. E assim, ele foi alfabetizado lá, né? Então ele sabe ler, escrever, né, totalmente. Às vezes é isso, essa questão assim, isso daqui eu não domino, não é da minha área, eu não conheço essa palavra. Isso daí é normal de acontecer, comum de acontecer. Já o pessoal mais velho, por exemplo, que veio para cá, né, com as primeiras levas, né, de imigração, né, do Japão. Inclusive, a gente comemorou 112 anos de imigração japonesa ao Brasil, no último dia 18 de junho, né? Então, o que acontece? O pessoal veio de lá, né, e com aquele japonês daquela época, né, e vem para cá, e assim, aqui se desenvolve de um jeito, né, o japonês que é falado na colônia, às vezes a gente até fala de colônia-go, né, às vezes tem coisas que só ali dentro da colônia que é falado, né? E o japonês do Japão, ele foi seguindo um outro ritmo, né? Se a gente for fazer um paralelo, assim, muito por cima, né? O português que é falado, ele não é igual em todos os países. O português que é falado em Portugal é que é diferente do que é falado aqui, que é diferente do que é falado em Macau, entendeu? Então tem as suas diferenças também, né? Elisa? Oi. Volto lá para o número. Você lembra aquele Hitotsu, Futatsu? Sim. Então, Hitotsu, Futatsu, Mitsu, né, Yotsu, são modos de contar. Tá? E em japonês tem vários sufixos diferentes dependendo do que você vai contar. Então, se a gente vai contar lápis, vai contar um sufixo próprio para contar coisas, objetos, né, longos. Se você vai contar folha de papel, aí você vai contar com um sufixo próprio para coisas finas. Né? O hitotsu, futatsu, mitsu, ele é um sufixo meio coringa. Você pode usar para contar quando você não sabe qual sufixo que você vai usar, por exemplo. Tá? Aí você está contando, de alguma coisa. Né? Então, hitotsu, futatsu, mitsu, 1, 2, 3, está contando alguma coisa. Aqui, nesses números, aqui são números puros, assim. 1, 2, 3, mas sem alguma coisa. Sem presumir que você está contando algum objeto, né? Alguma quantidade de algo. Exato. Entendi. E... Tá, agora... Então eu acho que não tem como eu ficar lhe interrompendo para fazer as perguntas, senão não termina hoje aqui, né? Mas uma que a gente tem muita curiosidade também, porque há muita... sobre os acentos, digamos, das palavras em japonês, né? Porque, por exemplo, as técnicas, muitas vezes o professor botou aqui seu inage, eu não sei se ele quer saber se o correto é falar seu inage ou se é seu inage, porque tem essas diferenças de pronúncias, mas eu também não sei se você pode nos ajudar, porque você não está vendo a forma escrita, eu não sei se interfere. Então, talvez até merecesse um dia... Não muito. A melhor dica que eu posso dar é que você você vai tentar você vai tentar colocar a mesma força, vamos dizer assim, o mesmo tom em todas as sílabas. Então, por exemplo, a palavra aí foi seoinage, né? Então, não vai prolongar, você vai transformar ela numa paroxítona. Paroxítonas, a gente tem muito em português, você mais tem. Com a banana, né? Que é quando é a penúltima sílaba que é a tônica. Em japonês, a minha dica que eu posso passar aqui fácil
é você tentar dar o mesmo tom para todas elas, tentar dar a mesma força em todas. Então, seu e inag, e não inag, né? É igual lembra que eu falei do tsunami? Então, tsunami, não é tsunami também. Mas deixa eu lhe E não é perguntar, tissur, né? isso aí seria no caso de dúvida, por exemplo, eu tenho dúvida se eu vou acentuar no final, ou no meio, ou no início. Aí é melhor eu distribuir de forma igual, ou existem realmente palavras que vai estar mais acentuada na última? Eu vou dar um exemplo de uma palavra que é hana. Okay? Hana pode ser raiz e hana pode ser flor. Dependendo da região do Japão, tem região no Japão que vai falar hana. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Assim, hana. O ha é mais alto, né? E aí aquilo ali vai significar flor. E tem região que vai falar hana, um na mais alto. E aquilo ali vai significar flor, entende? Então, tem essas diferenças regionais. Para quem é estrangeiro, o mais simples é que a gente tente dar a mesma altura, esse mesmo tom a cada sílaba. Não tenta... Não, assim, é questão de você usar e pronunciar, e praticando a sua pronúncia. Eu acho que para falar japonês, você também tem que balançar um pouquinho a cabeça, porque quando eu exercito assim, seu inagi, né, eu vou com a cabeça assim. Eu não sei. Vai instintivo. É muito engraçado isso, porque a gente vai pegando, às vezes, alguns costumes, né? Eu lembro que eu, universitária ainda, né? Naquele tempo, a gente não tinha celular com smartphone, com WhatsApp, né? Com essas coisas. Aí a gente deixava o telefone, né? O telefone fixo, né? Para recado. Então, às vezes, assim, você ligava para minha casa, e era para mim, né? Aí eu ficava no telefone assim, balançando a cabeça. Porque esse raio que eles falam assim, é para dar ideias que eu estou ouvindo a senhora, eu estou entendendo, estou acompanhando o que a senhora está falando. Aí minha mãe ficava no sofá, assim, olhando, menina, para que você está balançando a cabeça? Né? Porque a mesma coisa, né? A gente pega o costume, né? Sim. A mesma coisa quando você vai cumprimentar um japonês, né? Porque aí ele abaixa, você abaixa, abaixa e você abaixa. E eu fico pensando, caramba, a gente não vai parar não, né? É para mostrar o respeito daquela pessoa e é sem fim. Isso. A língua expressa com o corpo, tudo é cultural, né? Também, né? Isso é muito bacana. O Claudemir fez uma outra pergunta aqui, aí novamente tem a ver com a questão do kanji, da escrita, aliás, né? Não necessariamente seja kanji, né? Porque para você dizer o que é kami, salvo erro é cabelo, mas aí você, para confirmar, Claudemir, ela precisaria ver a escrita para poder, não é? Então, não só a escrita, pelo texto a gente também consegue saber. Né? Porque caminho pode ser papel, caminho pode ser Deus, caminho pode ser pelo contexto eu vou saber, né? Amanhã eu vou cortar o meu Deus. Não, de repente ele vai cortar o cabelo, né? Ou então, eu fiz uma oração ao papel. Não, acho que eu fiz uma oração a Deus ou aos deuses, né? Também atenção que o japonês não tem marcação de número, né? Nas palavras, de plural, singular ou plural. Então, às vezes, para traduzir é uma beleza. Mas pelo contexto a gente consegue saber, tá? Essas palavras de mesmo som, ou pelo kanji. Tá, joia. Ok? Tá, pode prosseguir aí, senão a gente não sai daqui hoje. Viu? Coitada da Elisa, ela não vai embora.
prosseguindo, olha só, para apresentar para vocês, esse material é um curso de japonês gratuito, online. Ele é oferecido pela NHK, ou NHK, né? A NHK, ela é a companhia estatal de comunicação do Japão, é como se fosse a nossa TV brasileira, tá? Eles têm televisão, tem várias, eles atuam em várias áreas, né, de comunicação. E esse curso de japonês, ele é gratuito, tá? É só entrar na página, vocês podem digitar depois no Google, curso de japonês NHK, que aí vai chegar nessa página aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, eles estão com uma nova versão, né? Tem lições de conversação, todas as lições elas estão traduzidas, tá? A página aqui está em português mesmo, tá? Não fui eu que fiz a tradução, tá? Ela é oferecida assim, pensando nas pessoas que são nativas de língua portuguesa. E lá tem lições com vídeo, tem o áudio, você pode ouvir várias vezes, ver o vídeo várias vezes, como fala? Tem exercícios, né, para você fazer, tem material de apoio, tem muita coisa. Aqui, por exemplo, clicando no menu de lições, tem a lista das lições. Então, a primeira lição aqui, eu sou a Ana. Então, é uma estudante estrangeira, né, chegando no Japão, e ela provavelmente vai se apresentar para alguma pessoa, né? Depois, segunda lição, o que é isto? Onde é o banheiro? Então, tem as frases principais de cada lição, você pode procurar por tema também. Tem como baixar as lições, é tudo gratuito. Então, é um material que vocês podem ter acesso daí de casa. Eu testei pelo celular, mas acredito que ele também abre normalmente no celular, tá? E tem aqui, ó, até um tópico, nesse menu aqui à direita, tem um tópico com perguntas frequentes. Então, de repente, a tua dúvida também é a dúvida de alguma outra pessoa. E aí tem alguma explicação ali, tá? Eu queria ver com vocês rapidinho o vídeo da primeira lição. Né? Essa primeira lição aqui, né? Então, eu sou a Ana, né? A Ana, uma estudante da Tailândia, está no Japão, e ela vai se encontrar com a sua tutora, Sakura, pela primeira vez. Então, essa lição, ele mostra que a lista de lições de 1 a 48, você tem como ouvir só, você tem como clicar aqui no play e ver o vídeo dessa lição. E aqui a expressão do dia está destacada, né? O Watashi wa Ana desu. Então, Watashi, eu. Né? Eu ainda fiz assim, com o dedinho apontando para o nariz, que é assim que o japonês faz, né? Para apontar para si próprio. Não coloca a mão aqui, a gente coloca a mão aqui, né? O japonês faz assim. Né? Então, Watashi wa Ana desu. Então, ela está dizendo o que faz. Né? Você quer que eu coloque a lição? Por favor. Tá, então eu vou dar o play aqui agora. Eu tenho que parar de compartilhar a tela, né? Não, eles vão ver a partir de agora pela minha tela, que eu já joguei aqui para eles. Já dei o play aqui, vou dar o play aqui. Hajimemashite, watashi wa Anna desu. Hajimemashite, Sakura desu. Yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso. Bacana. E é bacana porque é curtinho, não é, Elisa? Sim, é bem curtinho. Você consegue estudar. Então, aí, por exemplo, nessa mesma questão, sim, e nesse vídeo tem o diálogo todo escrito aqui, tanto escrito em japonês como, né, romanizado, né, que a gente fala quando escreve com o nosso alfabeto. Tem a tradução aqui, você pode ouvir frase por frase para entender o que está acontecendo. Então, nesse diálogo, como vocês viram no vídeo, a Ana se apresentou para Sakura, né? Então, o que a gente faz quando a gente encontra pela primeira vez com alguém? A gente vai dizer o nosso nome, né?
Então, aqui tem a tradução também, né? Muito prazer, né? O prazer é meu, muito prazer em conhecê-la. Né? Então, eu queria tentar fazer agora com vocês uma pequena autoapresentação, né? Pequena apresentação. Quem vai fazer assim? Quem que vai fazer? Eu faço. Manda, Rejane. Eu faço, Elisa. Vai fazer ok. Então, a gente vai dizer, né, a fórmula mágica, vamos dizer assim, né, do Hajime Mashite, Watashi wa, e aí, nosso nome, depois a outra pessoa fala a mesma coisa e diz o nome. E depois, por último, Yoroshiku onegai shimasu, que seria muito prazer em conhecer. E Kochira koso, o prazer é meu, ok? Tá. Então, Silvana, você quer que eu comece ou você começa? Eu começo. Hai. Hajime mashite, watashi wa Silvana desu. Aí ela fala. Hajime mashite, Elisa desu. Yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso. Eu já fui também, ó, com a cabecinha, né? Eu até coloquei um desenhozinho, né? Aqui a minha fazer. Quando a gente se apresenta para alguém, é para demonstrar respeito, até você está cumprimentando, né, a pessoa. Então, você vai baixar a cabeça. Né? E esse baixar a cabeça significa também que você vai baixar seus olhos, né? Como se você fosse mostrar o topo da sua cabeça para aquela pessoa. Claro, não precisa baixar 90 graus, não tem essa necessidade, né? É só um pouquinho, né? Mas, Silvana, acho que no judô, por exemplo, vocês também fazem, né? Sim. Reverência pro... Sempre. Mas aí, como sempre, né? Para entrar no tatame, para entrar né? no dojo, para sair do dojo, para cumprimentar o sensei. Elisa, então lhe dê dura. Oi. A Linda Gonçalves disse que você andava até igual uma japonesa. A Linda Gonçalves é minha mãe. Mãe, Essa sabe. essas coisas, entregar a gente, né? Ela sabe. Mas já teve, numa empresa anterior onde eu trabalhava, tinha um japonês que ele dizia: Elisa, você não é brasileira. Tem uma japonesa aí dentro de você escondida, porque você é muito diferente das outras brasileiras, mas eu acho que eu já estou há tanto tempo, né, convivendo com japoneses, né, e lidando com a cultura japonesa, que acho que eu internalizei algumas coisas, né? Mas vamos lembrar de, na hora de cumprimentar, baixar a cabeça, né? E aqui, nessa parte aqui, né, Yoroshiku onegai shimasu, é só uma dica, o mesmo que eu falei sobre pronúncia, sobre questão de acento, né, nas sílabas, não dá muita força, né, em determinadas sílabas. Então, era Yoroshiku, e não Yoroshiku, né, Yoroshiku. Falando do rápido, né? Yoroshiku onegai shimasu. E nós geralmente não fala shimasu, né? Às vezes fala, e anime às vezes aparece muito, né? Para falar de uma forma engraçadinha, alguma coisa assim, né? Que nem o desu no final, né? Não é desu, né? Não é som de Z, né? Então é shimasu, né? Então sons mais curtinhos, tá? Então, voltando a falar, o site, né, do curso japonês da NHK, é só procurar no Google, tem todas essas lições lá, vocês podem ver várias vezes, eu tenho certeza que vai ajudar. Falando agora sobre cursos online ou cursos presenciais, aí aqui são os cursos que tem, as instituições que tem aqui no Rio de Janeiro,
E aí vocês podem entrar em contato, tá, com eles para ver questão de curso. Esses cursos aqui são pagos. Eu não sei se tem bolsa de estudos, aí tem que ver cada caso. Tá? Tem a Associação Nikkei do Rio de Janeiro, fica lá no Cosme Velho, eles têm aulas de língua japonesa, presenciais eram aos sábados, eu não sei como é que está agora com essa questão de pandemia, de quarentena. O Instituto Cultural Brasil-Japão, que foi onde eu lecionei bastante parte da minha vida, né? O ICBJ fica no centro da cidade, ali no Castelo, e eu sei que eles estão tendo aulas também online. Tá? Tem muitas professoras maravilhosas, eu sou suspeita para falar, porque eu conheço todo mundo lá, mas é um curso também muito bom, vale a pena vocês procurarem. Tanto a Associação Nikkei quanto o ICBJ, eles oferecem também outros cursos relacionados à cultura japonesa. Então, entra no site, procura, vê o que tem, tá? Na Associação Nikkei, por exemplo, eles têm sumô, o pessoal de sumô do Rio de Janeiro se reúne lá para ter aulas, né, de sumô. Tem aula para aprender a vestir kimono, né? No Instituto Cultural Brasil-Japão tem aula de Shodo, né, que é a caligrafia que eu mencionei. Tem aula sobre, acho que tem aula de origami também, com a professora lá, a professora Leda. Então, tem várias outras coisas, tá? E tem as salas do Kumon, né? O Kumon, ele é um método, né, de aprendizado. Então, tem para matemática, tem português, acho que tem inglês também, e tem língua japonesa. Aí tem que procurar no site do Kumon quais são as salas mais próximas de vocês que oferecem língua japonesa. Eu sei que tem no Meyer, né? Tem aqui pela Tijuca também, tem no Grajaú, aí tem que procurar pelos bairros para ver qual a sala mais próxima que vocês podem fazer. Tá. Falando sobre quem quer estudar no Japão, né? Eu sou ex-bolsista pelo MEXT, que é o Ministério de Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia, tá? O Ministério do Japão. Eu fui para lá com uma bolsa de estudos, que é uma bolsa para que eu me especializasse em língua e cultura japonesa. Essa bolsa me possibilitou ficar lá durante um ano, com tudo pago, tá? Não tive despesa nenhuma, tanto de passagem quanto hospedagem, né? Eu fiquei no alojamento da universidade, onde eu estudei. O dinheiro que eu recebia, a bolsa, ela era suficiente para que eu pagasse todas as minhas despesas, não tive problema nenhum em ir. Se você quer ir para pesquisa, para graduação, escola técnica, curso profissionalizante, ou treinamento para professores, também tem, o necessário é que você saiba inglês para poder fazer a prova, porque é a mesma prova que é oferecida para o mundo todo. Exceto, né, para a língua e cultura, como eu falei, que foi a bolsa com a qual eu fui a língua japonesa. Essa é específica para quem é estudante universitário de língua japonesa aqui. As bolsas, elas são oferecidas a partir do candidato já tendo concluído o ensino médio. Então, tem muita gente jovem, né, assistindo essa live agora. Se você já está no último ano do ensino médio, ou vai se formar ano que vem, por exemplo, vai concluir o ensino médio, o que é importante você saber, se você tem esse sonho de ir para o Japão, de estudar lá? É importante que você tenha um bom rendimento e você saiba inglês. Com o inglês é que você vai fazer a prova, tá? E lá, né, você passando tudo certo, vai para lá, você vai estudar a língua japonesa lá. E quando a gente vai para aquele país para estudar o idioma, a gente pega muito mais fácil, né? A gente aprende muito mais fácil, porque vai estar imerso ali naquela cultura. Então, é uma oportunidade muito boa, não paga nada para se inscrever nessas bolsas de estudo. Eu acredito que tem informação já atualizada sobre as bolsas de estudo no site do consulado. Tá? O endereço do site do consulado é esse aqui. Ele é um pouquinho diferente, né, para escrever, mas joga no Google Consulado do Japão no Rio, que é o primeiro link que aparece, está lá apresentando as bolsas de estudo. Eu, enquanto ex-bolsista, assim, recomendo,
para quem tem essa vontade, e lembrar disso. O importante é saber que é uma bolsa de ampla concorrência. Então, você precisa ter um bom rendimento escolar e saber a língua inglesa para poder fazer a prova. Se não está aparecendo para eles, será que sabe falar? Elisa, esse material Elisa já me passou. Eu vou disponibilizar Sim. no site da Nagai e depois eu vou publicar aqui no Facebook o link para vocês baixarem. Porque você pode falar o site, porque para... Acho que não tá o pessoal não está visualizando, porque... Tem um íconezinho do Teams na frente e o ícone não quer sair de jeito nenhum. www. Ou se você puder pôr um pouquinho mais... .rio. Peraí, então. Aí, show. Né? E pesquisar isso aí, né, Elisa? Porque uma oportunidade dessa, como você descreveu... Olha aí, Elisa. Elisa é um exemplo aí para a gente, né? De que uma brasileira pode, né, estudar. Ela fez o curso de letras, né, para lecionar em português e se especializou no japonês. Hoje ela pode dar aula de japonês, de inglês, de japonês. Desculpa, português, inglês, japonês. De inglês, português e japonês. Ah, foi japonês, então. Mas, Elisa, para esse curso você teve que... O pré-requisito era o inglês? O que eu fui, ele é o curso de língua e cultura japonesa. Então, a pessoa tem que ser estudante universitário de letras português e japonês. Essa é a única modalidade em que o candidato precisa já saber japonês antes de ir para lá. Porque tem prova também avaliando o nível dele de japonês. As outras provas não precisa saber japonês. Entendi. Tá? Mas saber já pensando, por exemplo, né, daqui a tanto tempo, né, eu vou formar, por exemplo, no ensino médio, daqui a 1 ano, 2 anos. Eu vou estudar, então vou me preparar para tentar essa prova. Outra coisa também importante dizer é que não paga nada para fazer essa prova. Tá? Não tem taxa de inscrição, não tem nada disso. Isso aí. Ok? Assistindo a gente aí, né? Super interessante essa oportunidade. Elisa aí contando a experiência dela. E eu já estou me encaminhando para o final, tá? O que eu queria tentar passar aqui para vocês hoje, com essa conversa, é que estudar é uma coisa divertida, tá? Eu gosto muito de estudar, inclusive eu tenho que voltar a estudar espanhol, que eu comecei a estudar e parei, mas tenho que voltar também. E, assim, coisas que sempre me ajudaram a estudar, tá? Música, filmes, séries, livros, mangá, falei tanto de mangá aqui com vocês, o pessoal que pratica esporte, né? O hobby em geral, né? O pessoal tem feito muito origami, né? Ou então kirigami, né? Com a Marcele. Então, esses hobbies, eles ajudam a gente a estudar. Então, de repente, numa live de origami, aprendeu a fazer uma dobradura. Vou procurar como é que é o nome, né, desse objeto que eu estou fazendo, o que significa, né? Então, você vai procurando, vai estudando e vai aprendendo. Uma outra coisa também que é importante é não ter vergonha de falar, tá? Eu sou uma pessoa muito sem vergonha para falar. Principalmente quando eu estava aprendendo inglês, quanto com japonês. Né? Às vezes a pessoa fica com vergonha e fala, eu não sei, será que está certo isso que eu estou falando? Será que está errado? Será que vão rir de mim? Será que vão entender? Não fica preocupado com isso. Você tem que tentar se comunicar com o que você sabe, com o que você está aprendendo. Então, é importante não ter vergonha para falar. Então, não importa. E se eu errar? Se você errar, errou. Você vai errar e vai aprender. E é isso que a gente está aqui para fazer, para aprender. E sempre que puder, fazer isso, de perguntar, tirar dúvida, conversar com as pessoas que
às vezes sabem um pouco mais que você, ou então, às vezes, está estudando também junto, está com aquela sair conversar e ir aprendendo também. Isso de música, que eu até brinquei mais cedo, falei que meus vizinhos devem estar aprendendo também japonês. Eu sempre fiz isso, de escutar música em japonês, aí pegava a letra e ia procurando o significado das palavras. E com isso, eu ia o quê? Aumentando o meu vocabulário. Então, também é um jeito de aumentar o vocabulário e de aprender a pronúncia. Porque você está cantando, você está lendo, né, em voz alta, por exemplo, e está praticando a sua pronúncia. Ok? Sensei Elisa, tá? Porque estão me puxando aqui a orelha, porque tem que chamar Sensei Elisa. É mesmo, Sensei Elisa. É isso aí. Foi o seu irmão Silvio, o Sensei Silvio, que está me puxando a orelha aqui. E só para compartilhar com você, porque eu acho que é muito gostoso ouvir isso, o Guilherme disse que ficaria aqui com você 3 horas, porque está muito boa, todo mundo está gostando muito a aula. Mas sabe o que é bom, Sensei Regiane? Porque a gente dá uma cantada aqui para Sensei Elisa voltar, né? Para ter uma próxima. É legal vocês estarem falando isso de sensei, porque vocês estão falando sensei Regiane, né? Sensei Silvana, sensei. Agora você eu já sei também. Eu já sei. Ai, meu pai. Eu levo um puxão de um lado, agora eu vou levar do outro. Mimi? Então, mas em japonês. Em japonês, a ordem é o contrário. Pois é. Oi, entendi. Silvio, não, Silvio Sensei, depois vai puxar a minha orelha também, que ele já falou isso para mim. É Silvio Sensei, né? Regiane Sensei, Elisa Sensei. Primeiro o nome e depois o tratamento, né? Que é Sensei, né? Mas isso é muito bom, a gente escutar isso de você, né? Do Sensei Silvio Sensei, que os nossos alunos que estão escutando a gente estão nos vendo, né? E aí eles vão cobrar a gente. Silvana Sensei, então a gente vai começar a tratar dessa forma também, né? Porque aqui no Brasil acaba que ver todo mundo falando dessa forma, a gente acha que é normal. Já aí eu fui para o Japão, né? Aí Okada Sensei, Okada Sensei, Okada Sensei, a gente volta para cá, aí eu paro de falar Okada Sensei, aí começa Sensei Regiane, Okada, Sensei Silvio, mas assim, tem que realmente continuar com o que é certo. Mas isso vai ser a primeira coisa. Não, sim, mas me corrigir, Sensei. Cara, mas não tem problema, olha só, não tem problema quando você está falando em português, você falar Sensei Regiane, Sensei Silvana, você está falando em português, aí você está adaptando para a língua portuguesa, como você está falando, mas quando for falar em japonês, né, quando, por exemplo, aprendeu a falar bom dia, né, bom dia, ohayou gozaimasu, você pode falar só ohayou, tá? Mas para sensei tem que ser o mais polido, o mais educado possível. Então, vai falar ohayou gozaimasu. Aí chegou no dojo, né? Aí você vou praticar meu japonês, estou aprendendo e tal. Aí viu lá, Sensei Silvana, tá lá. Aí você não vai chegar, Sensei Silvana, ohayou gozaimasu. Não, vai falar em japonês? Vamos falar em japonês, então, bonitinho. Silvana Sensei, ohayou gozaimasu. Na ordem em japonês. A gente ficou com muita dúvida se quando fez o site, se a gente adotaria colocar Silvana Sensei, Silvio Sensei, Tadao Nagai Sensei, ou se a gente colocaria Sensei Tadao Nagai, porque apesar de a gente estar no Brasil, se eu estou usando o nome Sensei, eu já estou falando em japonês, então a gente ficou num dilema danado, mas aí deixamos com o Sensei na frente para não ficar estranho. Eu não sei se a gente optou corretamente ou se não. Poderia ter traduzido também como mestre, né? Pode usar mestre. Não se usa muito. A gente mestre, não usa mestre, sabe? Sempre sensei. Aí, Entendi. Mas então aí, a intenção são
também porque eu não sabia. Então, no meio do judô já está meio que cristalizado falar dessa forma, né? Com Sensei, Rejane, Sensei, Silvana. Então, perfeito. Está transmitindo a mensagem perfeitamente, não tem problema nenhum. Mas a gente vai pensar, Vamos começar, a gente vai adaptando, né, ao que é correto. O Silvio Sensei já tinha falado para a gente sobre isso também, e Silvana também constatou isso lá no Japão. Não custa a gente tentar aproximar cada vez mais a cultura de uma forma correta, porque de toda forma é a brasileirar, não é? Porque no português a gente fala primeiro professor Silvana, e como o Sensei é professor, né? A gente vai adaptando de acordo com o idioma no qual a gente está falando. Né? Por último, tá? Eu quero transmitir para vocês 2 provérbios, né? 2 ditados. O primeiro é um dos que eu mais gosto, que é esse aqui, Shippai wa seiko no, Shippai, né? Tá aqui em vermelho, né? Significa fracasso. Deixa eu só mudar aqui, ó. Shippai, né, significa fracasso. Seiko significa sucesso, tá? E moto é origem. Então, uma tradução possível para esse ditado, né, é que o fracasso é a origem do sucesso. Então, lembre do que eu falei antes, de você não ficar com medo de errar, né? Porque você vai errar, você vai ter os seus fracassos, mas aquilo ali vai te ajudar, vai ser a tua base para que você seja bem-sucedido depois. Então, isso se aplica para um monte de coisa. Para aprendizado de idiomas, também. Então, eu falei uma coisa errada, eu não lembrei daquela palavra, não fica, né, só vendo as suas falhas nesse sentido, né? Tenta ver as falhas como a base para que você aprenda, né? Para que você cresça e que você tenha sucesso, tá? Então, lembrar que a gente está sempre aprendendo, né? E a gente aprende, acho que até melhor quando a gente erra, né? Que a gente acho que se lembra melhor, né? Também. E um outro ditado que eu gosto muito, né, que é esse aqui, Nana Korobi Yaoki, né, Nana ou Shti, também pode ser lido como Shti aqui também, Shti Korobi Yaoki. Então, 7 quedas e 8 levantes. Eu acho que tem a ver até com, se a gente for levar para a questão do judô, né, você caiu ali, você vai se levantar. Então, esse ditado, ele me passa, assim, uma coisa de você não desistir, né? Você... o caso aquilo que a gente fala em português. De uma característica do bom judoca é ser resiliente, né? Sim, sim. Então, isso é importante, né? Tanto no judô, acho que quanto para a vida. Né? A gente cai, a gente tem as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas a gente... Em bom português, o que a gente faz? A gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Então, resumindo, é esse ditado aqui também. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Por último, eu quero convidar vocês a curtir a página do Consulado Geral do Japão no Rio. A gente está no Facebook, nesse endereço aqui, tá? Japão Cons Rio. Então, você joga ali na busca do Facebook, Consulado Japão Rio, que aparece. E no Instagram, né, o cônsul geral, o senhor Otsuru, ele fez uma conta no Instagram. Todo dia tem conteúdo interessante sobre o Japão, sobre a vida dele aqui no Rio de Janeiro. Já adianto que ele está, assim, virando mais carioca do que eu. Então, tem bastante... É verdade, eu sou seguidora dele e eu vejo isso. Pois é, ele tem aproveitado bastante, mesmo durante agora essa quarentena, mas ele sempre conteúdos interessantes, né, para compartilhar no Instagram, e na nossa página do Facebook também, sempre tem alguma novidade, e a gente espera que, voltando
um pouco, né, a normalidade, que a gente possa voltar a fazer eventos e receber vocês lá no Centro Cultural do Consulado, né? Ou então a gente também faz visitas a escolas, a instituições, né? Claro, agora a gente não tem como fazer isso, mas futuramente é um desejo nosso voltar a fazer, tá? E, assim, eu acabei o conteúdo que eu tinha para passar. Se tiver mais alguma pergunta, Silvana, Rejane, o pessoal tenha curiosidade. Serrão, eu tô procurando a mensagem porque eu vi, mas aí na hora não deu para eu fazer a pergunta, mas a mensagem sumiu. Mas, em suma, ela falava que algumas palavras de japonês têm origem latina, eu acho que foi isso. Ela falando que acha interessante algumas dessas palavras. Eu acho que foi isso que eu li. Marcele, beijo, né? Marcele é outra parte. Tem algumas palavras. Tem algumas palavras, por exemplo, que têm origem no português, tá? Por exemplo, pão, eles falam pão. E foram os portugueses, claro, não teve colonização portuguesa no Japão, mas missionários portugueses, né, foram para lá para propagar o cristianismo, né, e levaram também algumas palavras, né? Então, tem, por exemplo, bolinha de sabão, bolha de sabão, Shabon Dama, né? Dama vem de tamá, que é bola, e Shabon vem da palavra em português sabão. Então, adaptou, né, modificou e virou Shabon Dama. Então, é bolinha de sabão. Então, tem alguns exemplos assim, realmente. Olha, Elisa, se você deixar, minha filha, eu vou começar a disparar aqui minhas perguntas, viu? Mas eu acho que você já foi gentil demais e está com a gente já tem 1h30 de live, né? E assim... É mesmo. E a gente não vê o tempo passar, porque está muito gostoso. Acaba que vira um bate-papo, né? E as pessoas interagem com a gente, isso é o mais importante, né? Verem as pessoas participarem e terem a curiosidade de perguntar. Mas, assim, Elisa, fica o nosso agradecimento a você, né? Você que é muito parceira lá do nosso projeto, né? E sempre que pode estar lá com a gente, ou nos recebe, né, no consulado. E o nosso agradecimento também ao Consulado Geral do Japão, que intermediou, que quer queira, quer não, está sempre com a gente também, nos recebendo, nos apoiando com aquelas oficinas maravilhosas. E eu espero que a gente saia logo dessa, né, e que a gente tenha oportunidade sempre, como o Consulado Geral sempre participou com a gente. Então, vamos aguardar para que saiamos logo disso aí, saiamos mais fortes também, para, na primeira oportunidade, a gente se encontrar, né? E muitíssimo obrigado do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela chance, né, por essa oportunidade. Arigatou gozaimasu. E eu sempre fico muito feliz, né, de estar contribuindo com vocês. A Associação Nagai Judô faz um trabalho maravilhoso. Eu sou fã de vocês, primeira coisa. Obrigada. Né, e é nosso desejo continuar, né, nessa parceria, a gente podendo colaborar, a gente sempre colabora, e eu pessoalmente, né, aí não é funcionária do consulado falando, sou eu, Elisa, pessoa física falando, né, mesmo, né, que não tivesse acho que ter essa chance, né, para mim, enquanto pessoa, assim, muito enriquecedor, passar um pouco do que eu sei também para as outras pessoas que gostam da cultura japonesa, que querem aprender, né? E quem quiser me procurar nas mídias sociais, né, nas redes sociais, pode me procurar, tá? Meu nome é Elisa Celino, mesmo vocês me acham em qualquer lugar. Eu não coloco muita coisa no Facebook, mas sempre, né, compartilho algumas coisas da própria página, né, do consulado, mas se tiverem alguma dúvida, quiser conversar, né, posso também tentar encaminhar, por exemplo, para ter alguma aula de japonês com algum professor, alguma professora que eu conheça, tá bom? E fica mais uma vez o meu agradecimento pelo convite, eu espero que vocês tenham gostado. Gostamos muito, e aí tá a resposta, né, do pessoal preso a gente aqui, 1h30. E eu quero agradecer também a todos que participaram com a gente nessa live, principalmente eu estou vendo aqui a Miriam, a Mônica está aí até agora, a Marcele ter participado,
né? Claudemir, os nossos alunos, a Raíssa, eu estou vendo muita gente participando aí, então, assim, foi porque foi muito gostoso, muito legal. Viu, Elisa? Muito obrigada mesmo por essa noite. E eu já vou dizendo, até Que a bom. próxima, tá? Até a próxima. A gente tenta marcar de novo, então. Oba, joia. Gente, beijo, boa noite a todos. E que a gente Tchau. nas próximas aí. Beijão. Beijo, Elisa. Beijo, tchau. Ai, vou parar de compartilhar aqui, hein?